Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Pessoal, agradeço a vocês que estão acompanhando o canal. Estou tentando colocar vídeo toda semana, mas às vezes falta criatividade. Mas enfim, estou indo de acordo com aquilo que as pessoas estão procurando para chegar até a gente. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre por que escolhemos criar cabras leiteiras aqui no nosso sítio, tá? Como vocês podem ver ali atrás, ó, na nossa frente, a gente também cria galinhas caipiras, tá? Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho delas. Mas a nossa criação, ela é pequena, ela não é uma criação grande, a gente está começando. E por que que essa criação não é tão grande? Por que que a gente tem aqui? Por que que a gente está demorando tanto tempo? Então, meu povo, assim, ó, a gente em 2017 começou a refletir que a gente queria ter uma vida um pouco mais sustentável. A gente pensou em fazer uma propriedade rural para hospedar pessoas, a gente começou a pensar em fazer uma horta orgânica, enfim, a gente queria ter uma vida mais sustentável, produzir o nosso próprio alimento, sem agrotóxico e tal. E aí a gente começou a pensar em galinhas para ovos, a horta que a gente vê lá no fundo, ó, a gente pensou para trazer alimentos sem agrotóxicos para os nossos. E aí faltava um detalhe bem importante, que para a gente é muito importante pelo menos. A produção de queijo, de leite, de derivados, tá? Porque a gente pode até faltar a carne, mas essa parte de margarina, manteiga, requeijão, queijos, enfim, tudo que é possível a gente produzir com algum animal herbívoro. E aí a gente pensou em criar ovelhas, que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, mas no final a gente ficou com as cabras leiteiras. E por que que a gente escolheu as cabras leiteiras? Olha aqui só que bonitinhas, pessoal. Comendo através do negócio, porque eu estou tirando um de cada vez só, tá? Esse espaço aqui, a gente ainda não abriu para eles piquetearem. Então, o macho está aqui porque ele é maior e também pode se defender um pouco melhor. Eu estou aqui com ele, mas as meninas estão para dentro. Vou tirando um por um, aí vou colocando no piquete e vou vendo se eles se adaptam bem. Mas enfim, continuando. O primeiro passo para a escolha das cabras leiteiras foi o aspecto tamanho, tá? Por mais que muitas pessoas falem, nossa, mas vaca dá menos trabalho, a vaca é mais independente e tal. Para a gente, a vaca é um animal de grande porte que traz alguns riscos, porque a gente não tem experiência nesse manejo. Tem muita gente que faz sem experiência, tem muita gente que cria vaca sem experiência. A questão é que a gente prefere um bicho de porte menor para começar a nossa criação, para a gente ver se tem condições, se a gente gosta de criar também. E aí, com o tempo, a gente vai tentando manter essa criação, né? Que a gente, como ela é mais fácil de manejo, por exemplo, as cabras são mais fáceis de manejo, eu consigo pegar, por exemplo, uma fêmea e trazer no colo até aqui. Já uma vaca eu não vou conseguir fazer isso, né? O macho provavelmente eu não vai conseguir fazer isso, mas daí a gente traz ele numa corda, enfim. Mas por enquanto ele ainda é pequeno, a gente consegue. Segundo lugar, a rusticidade. Se vocês verem aqui, ó, a primeira escolha da cabra em termos alimentares é mato, gente. Eu fico impressionado com isso, mas ela é muito rústica, é um bicho muito rústico. Então, eles gostam muito de um capim mais natural, mais nativo. Eles gostam de ervinhas, essas ervinhas que que as pessoas dizem que é mato, que é inso, as cabras gostam muito. Então ali, por exemplo, ela tá com um capim que a gente pensou em tirar todos antes de colocá-las no piquete, mas é o que elas preferem, elas comem muito. Esse daqui é capim umidícola, porque aqui é um pouco mais úmido e elas comem também. Então, em termos de volumoso, a gente tem uma facilidade com as cabras, né? Uma outra questão é a beleza desse animal, né, gente? E também porque eles são animais muito dóceis. O nosso macho, pelo menos, ele adora um carinho, ele não, em nenhum momento ele machucou a gente ou coisa do gênero.
Eu sei que quando as cabras tiverem bebê, pode ser que mude um pouquinho o comportamento deles. Mas a princípio eles são animais muito dóceis, são animais muito companheiros também. Eles não têm aquele apego como as ovelhas de estar em grupo. Temos uma cabra lá na ponta, outra cabra aqui, um ali, e o macho estava do outro lado e eu que trouxe ele para cá, ou seja, ele estava sozinho, eu que trouxe ele para o lugar que estava junto com ela, que estaria junto com ela. Então, assim, eles têm uma certa independência. Não é total, como as vacas, assim, porque as vacas, se tu deixar com comida e água, elas ficam um tempão sozinhas. Mas eles são muito independentes em relação às ovelhas. Então é um bom parâmetro também. Escolhemos a cabra, a raça Saanen. Para quem ainda não sabe, mas a Saanen é uma exímia produtora de leite. Não sei se vai produzir muito mais do que 3 litros. A gente espera que se produzir 2,5 já está bom, porque a gente consegue ter para cada 5, 6 cabras, a gente coloca uma vaca só, ou seja, a diferença é grande. Então, se elas produzirem pouco leite, para a gente já está bom, porque a gente também está utilizando bem menos espaço do que utilizaria para criar uma vaca. Tem gente que não entende muito bem esse conceito de rusticidade. Vou voltar a esse assunto. Eu também tinha um pouco de dificuldade de compreender isso, mas aí depois um vizinho nosso trouxe para a prática e aí eu comecei a entender. A rusticidade tem a ver com a palavra mesmo, só que a gente tem, por exemplo, um pensamento quando a gente está na cidade de, se produzir mais, melhor, né? Então, por exemplo, eu vou pegar uma vaca holandesa porque ela produz mais leite, né? Uma vaca holandesa chega a produzir 40 quilos. O problema é que a vaca holandesa, o nosso vizinho falou, olha, eu até criava, só que as vacas holandesas não subiam morro. Então, assim, elas preferem ficar esperando pelo alimento, elas não comem qualquer comida, e isso vai onerando a produção. Significa que a gente precisa gastar mais para produzir leite. No caso das cabras, elas gostam da comida boa também, mas elas não refutam uma comida mais ou menos, até mesmo porque a gente precisa de muito volumoso. Então aqui a gente está percebendo que elas não recusam comer o que tem, elas gostam do bom, então a gente consegue suplementar a alimentação delas com uma ração que vá trazer uma proteína, enfim. Eu creio que a raça Saanen, ela ainda, além disso tudo, ela também é uma raça adaptada a climas mais frios. A gente aqui chega a ter temperaturas de menos 3 graus. Então, quando a gente trouxe elas para cá, a gente também se preocupou com isso, porque as ovelhas, historicamente, né, e o que a gente sabe, são melhor adaptadas a climas frios. As cabras não tanto, elas são de climas desérticos. Só que essa raça é uma raça suíça, então a gente já sabe que ela é uma raça que gosta de climas frios e até o momento a gente não teve problema nenhum com ela. Alguns cuidados que a gente tem que ter, que daí são as desvantagens de criar cabra e ovelha, na verdade. Elas são muito susceptíveis a vermes, então a gente, quando o ambiente está muito úmido, a gente não pode trazê-las, a gente tem que mantê-las presas. As cabras também têm problema de foot rot, que é aquela doença que dá no casco. Então, a cada 3 meses tem que fazer um casqueamento e também tem que dar uma vacina específica. A gente fez isso recentemente, então elas já tomaram 2 doses e creio que daqui a uns 5 meses elas precisam tomar mais uma para evitar essas doenças. A veterinária aconselha, e aí a gente tem tentado acompanhar na medida do possível, né? Que muitas coisas a gente também, às vezes está chovendo há tantos dias que a gente de alguma forma precisa levar um pasto para elas. Então a gente às vezes dá uma furada, mas toma cuidado. Então a gente, vez ou outra, precisa tirá-las pelo menos um pouco para elas terem um pouquinho de alegria. Então, está chovendo há 5 dias, a gente mesmo assim, um dia de estiagem, a gente espera secar o máximo que for possível e traz elas para o ambiente, tá? Então, essas são desvantagens.
elas têm problema de foot-rot, elas têm problema de vermes, são impeditivos. Eu creio que para quem mora no norte, no nordeste, não seja tanto. Para a gente aqui já é um pouco mais, porque a gente tem períodos de muita chuva. Eu estou falando assim, 7 dias, 8 dias, e isso também prejudica o desenvolvimento delas. A gente tem tentado fazer alimentação com feno e ração, então elas comem feno e ração, o que facilita também o manejo, aquele ponto positivo para elas, porque se eu for comprar hoje feno ou silagem para vaca, eu não consigo passar o mês. Já para as cabras, eu estou falando de feno de 15 dias, 3 fardos de feno de 15 quilos a cada 2 semanas. Então é pouco alimento, elas não comem muito mais que isso. A gente obviamente está trazendo elas para pastar, a gente tem todo um cuidado de alimentar com ração, mas mesmo a ração, tá gente? Aqui a gente está gastando uma média de 500 gramas por cabra ao dia de ração. E a ração delas não passa de R$60 um saco. Então a gente tem um alimento de qualidade garantido, a gente faz suplementação também de sal e elas não consomem muito. Essa é uma grande vantagem para quem está querendo começar uma criação, gente. Pense bem antes de comprar uma vaca. Se você gosta de cuidar dos seus animais, né? Não deixar eles simplesmente na vida livre, porque comprar ração para vaca é bem oneroso. Tem muita gente que começa na atividade leiteira e desiste, mesmo tendo 1, 2, 3 vacas, tá? Porque é um custo muito alto. As cabras, em contrapartida, não têm esse problema tão posto. Elas comem bastante, mas elas comem bem menos. A gente tem gastado, e eu já falei isso para vocês, mais com os cachorros que estão lá no fundo, ó. A nossa menina ainda está presa, por isso está latindo, porque ela está castrada, então ela está presa. Mas as meninas aqui comem menos do que os cachorros. Então assim, a gente gasta mais com 2 cachorros, do que com 4 cabras leiteiras, tá? Um macho, na verdade, e 3 fêmeas, tá? Então eu acho que se a gente pensar e refletir bem sobre essa questão, o ideal é a gente fazer aquilo que a gente tem vocação. Mas tem coisas que a gente precisa refletir um pouquinho mais para não ter um problema chamado prejuízo. Então, se eu tenho a possibilidade de ter 12, eu vou falar assim para você. Quem está querendo morar no sítio para ter uma sustentabilidade alimentar? 200 metros de horta, 2 cabras leiteiras, 6 galinhas poedeiras, já é suficiente, tá? Aí você pode ter um espaço para plantar alguma coisa em grande quantidade, uma batata, um aipim. Aí você pega aí uns 400, 500 metros disso, você já tem um sítio bem sustentável. Aí você vai ampliando aos poucos, né? Porque a gente também precisa de um faturamento um pouco maior, mas você faz na medida em que você está precisando. Então, aqui a gente tem vendido para as pessoas o que sobra da nossa produção. Então, se sobrar queijo, porque a gente não consumiu, a gente vende. Se sobrar produto de horta, a gente vende. E a gente vai ampliando a horta e vai fazendo as coisas de acordo com aquilo que a gente precisa. E quem quiser comprar vai entrar junto com a gente, tá? A gente pensa em vender cestas e colocar nessa cesta aquilo que a gente produz de ovo e produtos de horta. Queijo vai ser uma coisa separada, até mesmo porque as pessoas, muitas não gostam de queijo de cabra. Mas a gente está tentando levar as coisas dessa forma, tá bom? Eu agradeço a todos pela audiência. Quem puder, deixa um like, comenta, compartilha. A gente está começando aqui um canal para troca de informação. Quem tiver informação, quem quiser colaborar, pode mandar, tá, gente? Eu agradeço sempre o comentário de vocês. Eu desejo a todos um excelente final de ano aí, um bom Natal e um próspero ano novo, tá bom? Abraços!